E aí, pessoal, tudo bem? Olha o que eu tenho comigo aqui hoje, ó. Demorou um pouquinho aí para a gente conseguir fazer acontecer, mas consegui trazer aí o Vinícius Costa. Considero um amigo, Vini, porque, pô, acho que no primeiro curso que eu ministrei de hop você tava, cara, e talvez no último também, e tudo que a gente faz você tá presente. Vejo que você é bem interessado aí pelos temas que a gente discute. E também estou vendo aí a Bandeira, já sei que está lá no programa com o Robert Long, um outro grande amigo. Você também já citou o Caio Pimenta, que a gente traduziu um livro junto, é também um irmãozão, o Caio, Gilval, e essa galera toda aí, mas assim, é um prazer ter você com a gente aqui, porque acho que você, além de tudo, acho que parece um pouco comigo no jeito de encarar as questões assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E agradeço o convite aí, pedir para você se apresentar aí para a galera e falar um pouquinho da sua trajetória. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você, né, nesse espaço aí que posso dizer assim que é concorrido, né, dado aí as pessoas que você já entrevistou aqui, né, só o alto gabarito da segurança, né, então estar aqui é uma honra para mim, é um prazer estar aqui com você e sim, né, assim, eu sou entusiasta de tudo que você aí fazer um dos temas que eu sou apaixonado, que é o Learning Teams. Eu comecei bem assim a entender mais depois que eu fiz o curso com vocês e de lá eu fui entendendo como eu poderia me tornar um melhor facilitador de Learning Teams. Eu pude também ensinar outros, né, ou tentar orientar outros, né, para poder performar. Então, assim, é uma coisa que eu faço muito, assim, que eu amo fazer, né, tenho feito muito na empresa que eu trabalho. E, no contexto geral, assim, fazendo essa introdução já, falando um pouco do quanto eu admiro o trabalho de vocês, etc. Contar um pouco sobre mim, né? Eu sou engenheiro de segurança, engenheiro de produção, né? De formação, engenheiro de segurança, técnico de meio ambiente, mas eu tive uma trajetória um pouco diferente aí de muitos da nossa área, porque eu vivi a segurança um tempo, né, como técnico, trabalhando principalmente em siderúrgicas, e ao formar em engenharia, eu recebi um convite para poder assumir a gestão industrial de uma planta industrial que a gente tinha. Eu morei muitos anos na região dos Lagos, né, no interior do Rio de Janeiro, na região de Macaé e Rio das Ostras. Morei em E Macaé então, também, eu, hein? é mesmo? Disclaimer Olha, aí, eu morei em Macaé. Quando eu que morei legal. lá, eu morei trabalhando na obra principal ali onde tinha o Hotel Casagrande, o hospital ali, aquela paralela da praia. A gente tá Ah, que agora, legal. hoje não anda mais carro. Eu fiz aquela obra ali para colocamos todas as utilidades ali, água, gás, telefone, fibra, e aí fechou a rua, só ficou para pedestre, cara. Ó, isso daí dos morei em Olha, que Macaé. legal. Mais uma coincidência. Que legal, né? Eu morei na região dos Lagos por 14 anos. Eu como técnico de segurança iniciante, eu sou de Belo Horizonte, né? Moro em Belo Horizonte, mas né, trabalho hoje numa empresa de São Paulo, mas moro em Belo Horizonte e permaneço aqui, né? E aí na época, eu trabalhando aqui como técnico iniciante, recebi essa proposta para mudar para Macaé, que a gente estava abrindo uma unidade nova lá. Eu falei, aceitei, cara. Aí fui para lá, é, conheci minha esposa lá, meus filhos são, eu Legal, brinco, são mineirocas, né? Que eles nasceram né, um nasceu em Macaé, outro nasceu em Rio das Ostras, né? das Eu morei em outras. Macaé um pouquinho e mudei para Rio das Ostras, que é a cidadezinha do lado, né? E vivi lá por 14 anos. Então, nesse meio tempo, né? Eu saí de técnico, recebi o convite de uma pessoa que eu tenho muito preso aí, o nome dele é Fred Jorge, foi um gerente que me deu oportunidade nesse meio tempo na empresa para assumir essa gestão industrial. E aí, cara, eu pude conhecer o outro lado, que a gente gosta muito de se colocar de lados, né? Sim. A segurança é de um lado, nas áreas operacionais de outro, e aí eu fui para o outro lado. E aí, com esse background de de segurança, fui compreender realmente como aquilo que eu exigia, né, que eu queria, que eu tentava impor, era recebido do outro lado, agora que eu tinha a necessidade, a obrigação e a responsabilidade de implementar e garantir. Cara, isso foi, assim, disruptivo para mim, né, de gerir pessoas. Eu tinha
das duas plantas industriais, mais de 100 pessoas aí sob minha responsabilidade, operadores, supervisores, técnicos de manutenção, né, interação com áreas de qualidade e tal. Então, foi super interessante poder viver um pouco outro lado, conhecer. Nessa época nem escutava nada sobre novas visões, né, sobre como você melhor aplicar isso. E aí, cara, foi nesse meio tempo conhecendo por dentro as dificuldades que é se produzir, garantir qualidade, manter meta de produção, atender várias partes interessadas, né, gerir pessoas, que eu vi o quanto que era difícil, né, não era fácil fazer segurança como é estabelecido até então, né, como eu conhecia até então, né, muito conformidade, né, muito só procedimental, né, somente olhando para o que o papel falava, né, sempre quando algo dava errado, levar para culpar o comportamento de fulano e ciclano, né, pouco discussão sobre contexto. E aí, cara, eu fui entendendo, né, como lidar, usando o meu background de segurança, isso me ajudou um pouco para poder conhecer nesse sentido. E aí foi uma virada de chave, assim, quando nessa empresa eu encontrei algo que, por incrível que pareça, eu não sei se você já ouviu falar, Hum. é, que é bem distante, tá? Assim, mas eu vejo algumas noções ali de como vou usar filosofias aqui, pensam, né? Eu trabalhei muito com Lean Manufacturing nessa empresa. Ah, não, é E aí, totalmente alinhado, né? O VP, entendeu? o meu antigo VP, que hoje é CEO numa grande empresa do Brasil, ele sempre falava, cara, isso linka muito com isso que você está trazendo, faz muito sentido e linka muito com o Lean. Eu acho que isso é o Lean da segurança, ele falava, né? E acho que tem muita ligação mesmo. E olha que legal, porque eu lá eu comecei a experimentar, ia conhecendo um pouco mais de processo, tive vários tutores, assim, pares, outros engenheiros, assim, pessoas maravilhosas que eram especialistas em Lean, mas eu vi uma coisa no Lean que me ajudou muito depois a conectar com as novas visões, que é, assim, o operador é a solução. É a pessoa que está ali. A gente acreditava muito. Eu vi uma vez, quando você fez um podcast, acho que foi 2021, 22, não sei se você fez um podcast com o Adilson, e o Adilson Monteiro, grande amigo também, e ele falava o seguinte: você fez uma pergunta para ele no final, assim, Hugo, você perguntou para ele, o que você acha que é o mais importante aí no contexto da segurança e tal? Aí ele usou um termo lá, a célula de produção. E aqui é os operadores, né? São aquele grupo de operadores que estão trabalhando aqui naquela área para entregar. E eu vejo muito, olhando para como que eu tinha aquela experiência na época, o Lean também é isso, né? Ele acredita nos operadores, né? Assim, você tem, lógico, todas as metodologias, mas escutar o chão é base do Lean. E muito do que a gente prega nas nossas visões, né? Entender o que faz sentido para quem está operando, entender como aquela pessoa interpreta o entorno que ela está, em relação ao contexto que ela vive, como as regras, as informações, os procedimentos chegam até eles para ser praticados. Então, assim, foi uma aula, né? Me especializei em Lean, tive oportunidade de escrever sobre Lean em alguns livros voltados para o tema, né? Tem dois livros que eu sou coautor, voltado para Lean Manufacturing, né? Então, naquela época, incentivado também pelo entorno que eu vivia na empresa, pude escrever sobre trabalho de melhoria contínua, aumento de produtividade e tal, e conectando com segurança. Então, saí dessa empresa é, praticando o Lean já de uma maneira diferente, porque o Lean já obriga a gente a olhar para a produção de uma maneira diferente, e aí depois fui, né, realmente para a área, voltei para a área da segurança como engenheiro, gerente, etc. E aí eu já, em 2021, foi quando a primeira vez, 2020, 2021, eu me deparo com algo sobre as novas visões. Até lá eu pouco conhecia, nunca tinha escutado, mas eu me deparei com o livro do Ron Igo, né, e eu achei interessante aquilo Safety One, Safety Two, falei assim, vai, estou inventando um trem novo aqui, que eu não estou sabendo, deixa eu ver o que é. E aí comecei a ler, cara, um pouco, e aí começou muito a fazer sentido, né, assim, aí fechou tudo, caiu como sei lá, uma bomba, assim, eu vi o seu podcast o último podcast que você fez com o gerente da Google, né? O rapaz de segurança da Bryce, Google, esqueci o nome dele. Bryce, Bryce, Bryce Clifford, eu acho, né? Bryce Clifford. E ele, isso, e ele falou assim: o momento ahá.
né? Assim, quando eu tive esse momento quando eu vi, não era só safety 1, safety 2, mas quando eu vi que a mesma fonte de que leva ao fracasso leva ao sucesso. tu- Tudo aquilo que a gente faz, ela só muda a perspectiva em retrospectiva, né? Assim, a gente só constata que algo é bom ou ruim a partir do momento que teve a consequência. Aquilo ali, cara, isso caiu para mim de um jeito, eu falei, nossa senhora, velho, a gente tá fazendo, tô ano remando aqui de um jeito diferente, eu podia ter remado mais fácil na minha vida, cara. Então, a partir daí, cara, venho ao longo desses anos aí, principalmente 2021 para cá, tentando fazer uma segurança que faça sentido, assim, né? Como diz seu próprio livro aí, né? Uma segurança que faz sentido, né? Então, e tive a oportunidade de praticar muito em ambientes que eu vejo pouco ainda conceitos da Novas Visões serem apresentados, que eu trabalhei 7 anos numa empresa de montagem industrial muito grande, onde a Legal. gente montava altos fornos siderúrgicos, mobilizando 3, 4 mil pessoas. Eu tinha responsável por um departamento de segurança em obras que tinha alguns já chegaram a ter 70, 80 técnicos de segurança, médicos do trabalho, etc., para gerir obras de 2.000, 1.000, 2.000 pessoas. Então, um contexto muito agressivo, né, de alto risco, né, com riscos muito fortes presentes ali, vazamento de monóxido de carbono, atividade de espaço confinado continuada de 12, 13 horas, trabalho em altura de 100, 110 metros de altura. Então, muitos riscos, mão de obra de qualificação Bah. é, baixa, posso dizer assim, né? Por mais que a gente. Eles são muito Com experientes naquilo que respeito, eles com fazem. respeito, a gente tá, na Tem, verdade é escolaridade, né? Não é qualificação. A gente não, sabe não, o que não. fazer, mas a escolaridade talvez baixa, só para não ficar Tem, ofender ninguém. para perfeito, né? Assim, com escolaridade baixa, mas com muito conhecimento, mas que a gente sabe que uma coisa junta anda com a outra, né? Assim, a formação ela é continuada, ela conversa muito, e tendo que tentar, em um contexto de parada de manutenção, trazer o mínimo vamos dizer assim, de olhar mais para as pessoas, né? Assim, para esses montadores mecânicos, montadores de andaime, pessoas que estão ali praticando trabalho de extremo risco, né, soldadores, etc., em ambientes críticos, tentar tirar um pouco do contexto da culpa, do julgamento, quando eles erram, porque o que mais acontece são erros, e nesse tipo de obra acontece erro muito significativo, né? Um cara que deixa Cara, uma acho que ferramenta isso, cair, Vini, desculpa te interromper, não, tranquilo, cara. mas eu acho que isso é um ponto onde mais a gente precisa de conceitos de nova visão, porque eu já fui empreiteiro, minha família constrói, eu também participo, né? Sou engenheiro civil, participei de um monte de obra e na maioria delas como empreiteiro. Eu tenho um tio que é superintendente de uma empresa de montagem industrial, a segunda maior do Brasil, gigante também, acho que só está atrás da Manserve ou uma coisa assim. Uhum. E ele toda hora quer me levar para lá, cara, a gente precisa de você aqui, tal, tal, tal. Eu falo, calma, o dia vai chegar. Os caras já estão cansando de mim aqui já, tá? Fica tranquilo. Mas assim, primeiro, esses caras são tratados sempre com diferença pelo contratante, assim, não adianta falar que sim, porque não tem isonomia de tratamento. E é É. muito mais fácil apontar culpa e imputar culpa para um terceiro, para um contratado, do que para um local, né? Se as empresas já fazem isso para um FTI, né, para um empregado Óbvio. regular, né, próprio, imagina para um contratado, né? Assim, e o que esse contexto ele é muito, além dos riscos de uma maneira mais agressiva, nesse cenário que eu trabalhava de montagem industrial em siderúrgicas, etc. A Manserve é uma empresa conhecida do ramo também, e tudo. A gente tem esse julgamento, né, assim, de que e eu sempre achei muito difícil lidar, assim, é nós contra eles, sabe, assim, e falo no contexto de nós contra eles, esse julgamento de que o operador ele está ali quando ele faz algo, mecânica, etc., ele é o errado e ele é muito diferente da gente, porque a gente só age certo. Então, a Sim. gente tinha. Assim, isso foi algo sempre que me tocou muito. E nesse ambiente, né, uma das coisas que eu tentei fazer, porque que eu via que era mais plausível para se levar aspectos das nossas visões, é cultura justa.
Por sim, quê? É porque é onde eu via que a gente poderia atuar, e aí eu vou ser bem direto, na defesa dessas pessoas, né? Tentar estabelecer processos de cultura justa, porque onde são obras rápidas, né? De contexto crítico, jornadas de 12 horas, muitas das vezes, com tempo pré-determinado, onde essas pessoas elas estão muito mais propensas a cometer erros, como eu dei um exemplo aqui, uma ferramenta cair de um trabalho sobreposto, um sim. cara esquecer de um detector de gás ao entrar num espaço confinado, e coisas desse tipo, né? Não ligar o detector de gás, por exemplo, né? E ali ter um vazamento de gás e ele não estar atento. E aí, quando as pessoas eram julgadas, elas já estavam, a demissão já estava pronta, Já estava pronto. né? E Muito aí, assim, fácil como que você. trocar, né? Vai, mais barato trocar, né? Muito Sempre é mais barato barato. trocar, né? Eu sempre. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado atualmente, assim. Eu tenho trabalhado, estou trabalhando num livro que eu acho que a gente deu muita voz, assim, para a operação, né? A gente está com segurança psicológica, então as empresas, as pessoas estão falando, mas eu acho que tem um passo a mais aí, que é o que a gente está fazendo com essa informação que a gente está recebendo, mas ainda deve demorar um pouco para trabalhar. Mas isso é uma preocupação minha assim para o futuro. E uma segunda, cara, é contratado, sem dúvida, assim, terceirizado e tal, porque é uma coisa que é muito difícil gerenciar. E os profissionais de segurança e o pessoal de liderança próprio, tratando com esse pessoal, por desconhecer totalmente a atividade, por exemplo, se você vai, esses dias mesmo eu acompanhei uma situação aqui de uma troca uma tampa de um silo de uma chaminé que estava a mais de 40 metros de altura, e aí contrataram uma empresa, o cara sobe com uma grua, assim, ó, um trabalho muito, mas muito complexo, dependendo de alpinista e tudo mais, né? Aí vem o técnico de segurança da empresa e vai lá e fala, ó, para fazer seguro é assim, cara. A gente contrata os caras porque a gente entende que a gente não gerencia esse risco e depois quer falar com os caras como eles fazem o Aí trabalho. É depois aí loucura, cara. quando e se, porque normalmente dá tudo certo, mas quando e se dá alguma coisa errada, o cara, pô, mas eu te falei como que era para fazer seguro, né? Eu falo, Então, cara, é absurdo, você só propor isso já é absurdo, né? E também outra coisa que eu falo quando estão trabalhando comigo, assim, eu falo assim, tá bom, eu aceito trocar um deles se trocar o nosso, porque alguém colocou esses caras aqui dentro. Alguém escolheu essa sem empresa, dúvida, né? né? Alguém escolheu essa empresa. Os caras não entraram do nada. Então vamos fazer isso. Vamos mandar um que contratou embora e vamos mandar um deles também. Aí nunca evolui. Aí fica todo mundo. É, então eu acho que assim, é Ninguém muito nesse aceita a sentido. minha proposta. Eu acho que eles não vão saber nem o que fazer no final das contas, né? Eu acho que faz todo sentido a sua proposta para que as pessoas entendam o quão é importante a gente tratar o contratado como igual, né? Assim, então, eu acho que é nesse sentido. E aí, essa minha experiência de tentar fazer um pouco de cultura justa e falar com você que é extremamente difícil, porque né, a gente tem aí principalmente enraizado na siderúrgica, eu não vou ser aqui totalmente Ah, é, não. preconceituoso, não de nichar isso em alguns segmentos da nossa indústria, mas eu vou falar por onde eu estive. E a indústria siderúrgica ela é muito tradicional na forma de ver segurança. Então isso é mais difícil, né? É bem mais difícil, E né? ainda De não chegamos nas solenes ainda. não, não. E aí, aí, né, nesse meio Deixa eu só tempo, fazer mais um tive. parênteses aqui, Vinícius, rapidinho, Ah, só para não perder aqui o gatilho. Que você falou que você teve uma experiência com operações anterior à segurança, e eu também tive, assim, eu entrei para a segurança depois, porque, assim, eu até brinco, né? Pretinho e pobre, cara, eu não escolhi minha profissão que me escolheu. Então, chegou uma hora lá, precisava de alguém para cumprir o quadro lá, e o chefe falou assim, cara, você não topa? Eu vejo que você está sempre com o livro na mão, você gosta de estudar, você não quer fazer o curso, a gente paga. E aí eu fiz o curso, cara, e aí comecei a olhar aquilo, aí teve meu acidente, eu comecei a me interessar por. Eu teve a morte do Senna, e aí eu comecei a me interessar nesse momento, assim, mas não foi o que eu sonhava, meu dream job, acho que de ninguém, né? Ninguém não tem nenhuma criança que fala, ah, eu quero trabalhar com segurança. Mas eu tive essa experiência anterior trabalhando em operações, com engenharia, com perfuração, trabalhei muito tempo, trabalhei com rede de gás, óleo e gás e tal.
E eu falo para todo mundo que trabalha comigo, não tem como ser bom profissional de segurança se não entender a operação. Eu vejo que tem um profissional de segurança na minha mentoria de líderes e nos cursos que eu ministro, que eu falo assim, explica para mim o que que a tua empresa faz, cara. Aí o cara fala assim, ah, faz refrigerante. Como que faz refrigerante? Ah, não sei, sei que faz refrigerante. Eu falo, cara, não É, tem como você ser um bom profissional de segurança se você não souber explicar para o seu cunhado num domingo, numa mesa lá, para você se encher seu peito, ficar grandão, como que faz o refrigerante, cara. Imagina para você ensinar o operador como é que é seguro fazer o que ele faz, né? Então, acho que isso é uma coisa que você trouxe, que eu vejo que os profissionais de segurança pecam muito. Eles se colocam à parte da operação e deveria ser o contrário, na minha opinião. Então, só para pontuar aí, se não. você quiser comentar antes de evoluir aí Com certeza, não, com certeza. Eu tenho hoje, trazendo para a minha realidade dos meus times, eu falo muito com o meu time hoje. Falo assim, gente, vocês querem, e sempre falei isso no passado, voltando um pouco no contexto também da indústria, nesse momento de montagem industrial que eu vivenciei por 7 anos, né? Eu falava, cara, vocês querem falar com o cara como ele pega uma lixadeira, se vocês mesmos nunca lixaram nada na vida? Entendeu? Então, como que vocês vão falar com o cara como ele vai fazer o trabalho se vocês mesmos não só leram o que vocês pensam que seria a forma mais segura? Ah, a lixadeira é para você ficar num ângulo de 30 para. É isso, isso. Gente, não, gente, me ajuda, né? Vamos ver aí. Tem vezes que não existe o cara não consegue nem pôr em ângulo nada, né? Ele tá num ambiente tão apertado, tão Você nem fechado, sabe aí o que tem é que. ângulo, né, cara? Ou ele não sabe nem que é ângulo, Sabe o ainda que é tem ângulo? isso. Ele faz por Até, empirismo. até o linguajar a gente precisa melhor aprender para se aproximar do chão, né? Então, isso Até foi um uma coisa exemplo que. prático aí que todo mundo vai lembrar, o Roger, ex-técnico do São Paulo, né? Fez uma palestra lá que Uhum. ninguém entendeu nada do que ele falou, né? Eu falei, cara, se você não consegue se comunicar com. E você também não entende, né? Até uma historinha rápida aqui. Eu, Aham. quando eu era mais novo, eu joguei bola, eu era bom de bola, assim, sem falsa modéstia, E- sabe? E aí, o meu filho mais novo, ele joga. Ele tem agora. Ah, eu já vi os seus stories aí, o menino é É, craque mesmo. ele sabe jogar e tal. E aí, todo lugar que eu vou com ele, aí por eu ter jogado, o pessoal fala, ah, pai não sei o quê, o pai De peixe, jogava. peixinho é. Essas conversas fiadas, né? Mas o moleque é bem Aham. melhor do que eu, assim. E aí chegou uma hora que ele falou, pai, mas é verdade mesmo, cara? E aí, como é que é? Bate aí, não, bate uma falta aí, faz isso. Ou seja, cara, chega uma hora que você não vai colar mais essa conversa só de põe esse ângulo, faz assim, usa isso, né? Então, se você não entende realmente, ali, lógico, não estamos falando que o cara vai virar um lixador, mas, pô, Acho que o não. mínimo tem que saber, cara. Assim, acho que se aproximar de como o trabalho acontece aí e conhecer por dentro é vital. Então, assim, uma coisa que eu era muito, vou usar o termo reconhecido aqui, mas as pessoas valorizavam é que por dois motivos. Um é por entender minimamente como as coisas funcionavam, né? Assim, antes como técnico de segurança, depois como pessoa da produção, aí me aprofundei bem. E outra é usar o linguajar do operador. Assim, eu acho que eu falo linguajar é você ser uma pessoa que cria um ambiente ali para conversa, usando os termos que ele usa. Muitas das vezes a gente sabe que, por exemplo, em obras industriais, a gente fala, né, usa alguns termos aí, chulos, etc., mas é como o operador se trata, etc. Então, quando ele vê que quem está ali para poder fazer alguma orientação, falar sobre alguma coisa, informar ou até exigir A ou B situação, etc., conhece minimamente, cara, você muda a forma como o cara vai receber a informação. Então, eu concordo com você, Hugo, se conhecer por dentro, né, e o que me torna um profissional hoje um pouquinho melhor do que eu acho que eu não seria, por ter vivido o que o quão difícil é produzir, o quão difícil é operar, o quão difícil é fazer o trabalho mesmo, pegar na massa. Eu sei o quanto que isso é difícil. E aí você valoriza mais o trabalho do operador. Assim. Hoje eu tenho como missão dentro da minha empresa e das empresas que eu trabalhei é realmente proteger quem está no campo. Véi. E eu falo proteger não é no jargão só, nesse clichê da segurança, não. É proteger em todos os aspectos, sabe assim? É tentar lutar para entender
por que que aconteceu aquilo, né, e como aconteceu, trazer à tona a verdade de todos os fatos para que qualquer julgamento seja feito em qualquer escala da empresa, seja feito sobre os fatos reais e não sobre aquilo que as pessoas acham, por elas já chegarem tendo as respostas. A gente só faz pergunta que a gente tem resposta, essa é a realidade, né? A gente chega perguntando aquilo que a gente já sabe, a gente não pergunta genuinamente para entender. Então, eu corroboro muito o que você falou, né? Assim, a gente tem que conhecer para poder ter minimamente a condição de falar. E mesmo assim, ainda não vamos falar com tanta propriedade, porque a gente não executa, né, no Sim, final das contas, né? A gente não vai entender o cenário. Então, por isso que eu gosto muito do que o Caio fala, assim, quando ele fala que a segurança deveria assumir os papéis que estão presentes nas indústrias no entorno da segurança. Por exemplo, quando a segurança própria da empresa toma gestão sobre o sistema de combate a incêndio, sobre tudo aquilo que. Aí ela está se apropriando do que é dela. Não deixa para manutenção, não deixa para outras áreas da empresa. Eu sou muito a favor do técnico e das áreas de segurança assumirem esses papéis dos mecanismos de proteção que uma empresa tem, né? Que seja o sistema de combate a incêndio, que seja conhecer PSM de forma profunda, né? Saber sobre segurança de processo, que hoje ainda a gente tem isso, né? A gente tem profissional de segurança de preparado, né? processos. Então, assim, hoje é uma coisa que eu luto muito com o meu time, tem que conhecer de segurança de processo, cara. Tem que pegar um mapa de processo e saber ler, né? Assim, Tem que e conhecer. interpretar. Então, é PSI, tem que muito esse saber ler um sentido. nó, um desenho, isso aí também. Sim, Cara, inclusive, acho que então, uma das primeiras medidas que eu tomei quando eu cheguei onde eu trabalho hoje foi essa desconstrução. Ah, o curso da CIPA, contrata. Ah, inspeção de incêndio, contrata. Ah, não sei. Eu falei, não, pô, vocês estão fazendo o quê, gente? Não, é, não que não seja algo. Pô, mas assim, só do. E são oportunidades assim que eu vejo e que eu cobro muito de quem trabalha comigo, Vini. Não sei se você faz isso também e se discordar, fica à vontade. Mas eu acho que é mais oportunidade do cara estar no campo. Eu acho que tem que ser uma coisa integrada. Então ele vai para o campo para aprender e ele vai passar pelo extintor. Não custa ele olhar se está inspecionado, se a mangueira está boa, né? Se ele vai, ele conhece o pessoal ali, não tem porquê, ou se não mudou, ele dá um treinamento de CIPA, ou ele olhar assim um chuveiro de emergência no trajeto. É tudo integrado, cara. Ele vai a campo para como uma esponja, né? E o pessoal, eu vejo que alguns profissionais de segurança têm essa vaidade de que, eu não vou olhar a etiqueta de. Falo, rapaz, se eu tiver no campo, eu olho, cara. Assim, com certeza, assim, partilho da mesma forma de ver. Acho que se o profissional de segurança ele é obrigado a zelar por aquilo que traz, que ajuda no contexto da proteção, né? Que seja um extintor, que seja um lava-óleos, um chuveiro lava-óleos, seja um extintor, né? Que seja uma ducha de emergência, né? Ele tem que seja um sistema de alarme lá, estabelecer rotina de testes, etc. Eu acho que é total de acordo com o que você falou, inclusive hoje, né, aí trazendo já um pouco, aí dentro dessa trajetória até chegar na Solenes, eu fui gerente de qualidade também, segurança por algum tempo, então eu tinha controle de qualidade na minha gestão, então isso me ajudou mais a compreender, porque aí você tem que saber realmente sobre aquilo que a empresa produz, porque como você vai garantir qualidade daquilo que está sendo produzido, então tive esse papel duplo até chegar hoje, né, na Solenes, é um grupo muito grande, hoje nós estamos chegando a 24 mil empregados, né? Eu estou responsável, a gente tem agora 15 plantas industriais aqui na região latino-americana. Eu sou o gerente corporativo de saúde, segurança e meio ambiente para a região Latam. E aí, uma coisa que eu tenho tentado dentro do contexto da indústria química, né, onde segurança de processo é muito forte, a gente sabe da necessidade de ter uma segurança de processo Tá com você bem também, durante o estabelecida. processo. Aí a gente tem corporativamente uma divisão dentro da empresa. Eu tenho um Ah, líder tá. global de PSM, né, que ele corresponde às plantas industriais. Elas têm a sua estrutura de PSM, mas eu sou corporativamente quem audita, né, quem Ah, desdobra procedimento junto
a estrutura global, né? Quem faz as análises suporta. Hoje a gente tem muitos parceiros aí para fazer as análises de risco, PHAs, né? E os RASOPs, e aí a gente tem dado volume, né? Das nossas demandas, então a gente valida os RASOPs, né? Valida os ASIDs, etc. Então a gente está dentro desse contexto e mais aí, né? Tudo que vem aí de sistema de gestão que é bem conhecido, certificações, etc. Mas a gente eu tenho um papel que hoje eu digo mais, que é o mais importante, né, de corporativamente falando, dentro de um contexto de diversos países com culturas distintas, né? Hoje a gente está operando em nove países aí com plantas industriais distribuídas, mas aqui na região com 4 mil empregados, dividido aí na região latam, né, com 4 mil, dividido aí em 16, 17 países, né? Dentro de muitos hoje a Solenis é uma empresa que fabrica produtos químicos para tratamento de água. Então, onde tem água, empresas que são demandantes de água e outros produtos químicos também voltados aí para healthcare, etc., é a gente que fabrica, né? Para papel e celulose também. Então a gente está dentro de muitos contextos diferentes na indústria hoje, né? Tem coisa que você deve usar produtos nossos, produtos onde que a Solenis tem participação direta, assim, produtos de consumo final e tal, álcool em gel, tudo você imaginar aí, a Solenis está presente. E a Solenis é uma empresa interessante, porque ela nasce em 2014 e hoje ela é o que é depois de 23 aquisições. Então, são 23 culturas Tô diferentes só que em foram. pele, cara. Quando eu acostumo, compro alguém. É isso, então. E a gente tem que trazer. A gente acabou de comprar uma empresa bem grande, chama NCH também, que trabalha com produtos voltados para tratamento de água também, em outras áreas. Então, assim, o meu desafio hoje é tentar consolidar todas as práticas de segurança, mas eu tenho um viés muito forte aí voltado para contextos culturais, né? Aí a gente pode falar né, é difícil definir o que é cultura hoje. A gente tem essa palavra tão banalizada, mas é isso, né? Tentar definir um pouco como a empresa deveria estar olhando para o contexto da segurança, né? E aí eu tenho tentado trazer muito aí as novas visões para dentro desse contexto, engatinhando, né, dentro de muitos aspectos, mas eu tenho alguns orgulhos, por exemplo, de um dia receber um e-mail do CEO da região, né, falando assim, a gente tem que entender, porque nem tudo que está escrito, como a gente imagina que o trabalho acontece, é o que acontece no campo. Então vamos entender esses gaps. Quando eu vejo um e-mail saindo do presidente da região para todas as diretorias, dizendo que a gente tem que entender que existe Trabalho uma forma remoto. como a gente imagina. Cara, isso me orgulha. Por quê? É influenciado a partir de discussões que a gente faz, conversas, etc. Então, são pontos interessantes. Ver o meu VP, né? Eu respondo hoje para a estrutura global e eu tenho, meu chefe fica nos Estados Unidos, né? E vendo ele, que é um cara muito aberto, etc., mas também discutindo segurança sobre o contexto do campo, né? Então, a gente tem algumas formas de fazer segurança da empresa hoje, tentando sempre com foco em segurança psicológica. Então, a gente tem programas aí que foram desenhados aí, usando muito do que as novas visões falam. Eu fiz um programa baseado tirei muita coisa do livro do Clive Lloyd, né? Do Next Generation of the Safety Leadership. Então, eu vi que fazia muito sentido como ele trata a segurança psicológica e de uma maneira que dá para você racionalizar para o entendimento do diretor, para o entendimento do CEO, etc. Ali o linguajar está um pouco mais palatável para você introduzir essas pílulas pequenas aí dessas discussões. Então, isso tem me facilitado, né, levar a compreensão. Eu tenho gostado muito. Eu tive uma grata surpresa ao ler o livro do Martin Flitterman, né, do Gerenciando Segurança na Complexidade, Sim. e comecei a aprofundar um pouco nos trabalhos do Nicolas Luhmann, cara, e eu vi o tanto que, cara, é absurdo o tanto que faz Como sentido, encaixa, porque né? você é louco, Hugo. Então, assim, e aí eu comecei a entender que a gente tem que decodificar a segurança, né, para Sim. as outras áreas. A gente tem que tentar traduzir isso em linguagem que seja reconhecida. Se eu vou falar com o financeiro, quanto que o financeiro entende que segurança se aproxima dele. Se eu vou falar
com a área de techs, por exemplo, eu já tive situações de ter que discutir como melhor entregar, fazer os EPIs chegarem em outros estados, discutir no contexto de regras tarifárias de estados diferentes para tentar Eu chegar num passei por consenso. isso também. Então, assim, você vê que discutir, decodificar a segurança, fora para as áreas de interesse comum, fica até mais fácil. Uma área produtiva, uma área a gente tem muitos. A Solenas é uma empresa direcionada para vendas, né? Então, a área comercial é o nosso. É a estrela da empresa, é o protagonista da empresa, é quem alimenta as plantas industriais, né, do que ela precisa produzir. Então, você discutir, e a gente tem muita gente no campo, assim. Hoje a gente deve ter aí na nossa região para quase 2.000 pessoas dentro de vários clientes, né, indústrias alimentícias, indústrias de mineração, siderurgia, etc., técnicos residentes, né, operando nossos sistemas de dosagem de produtos químicos para tratamentos de água e afins. Então, quando você tem esses técnicos dentro de culturas de empresas diferentes, etc., para você aproximar deles formas de como você quer ver, não é difícil, porque o cara está dentro de uma empresa que é extremamente tradicional na forma de lidar, e você tentando falar aqui de nova visão para o cara, não no contexto de nova visão, não estou dizendo que, né, eu nem uso esse termo, mas, né, aqui tentando racionalizar a nossa discussão, tentando falar um pouco sobre um segurança Mais que faça mais humanizado, né? sentido. É. Então, Ô, Hugo, Vinícius, é muito essa linha. vamos entrar nesse tema agora que, assim, acho que o tempo está voando aqui. Não queria Isso. deixar terminar sem a gente falar um pouquinho disso. Aí você falou que lá em 21 você teve o primeiro contato com essas filosofias, aí com essa forma de fazer algo com mais sentido. E aí, qual foram os seus primeiros passos, assim? Como que você começou? O que que você já fez aí que deu certo? Você fez tudo interno? Trouxe alguém? Como é que foi essa jornada de 2021 até agora? Comecei a ler, cara. Assim, É. ler muito. Eu falar com você que hoje eu sou um addiction Eu de sei, literatura das novas e bom que você visões. lembra de tudo, e tem a memória também de elefante. Aí lembrou da minha conversa com o Adilson, com o É, Pimenta e dos livros. E todos os é, nomes que ele falou aí, pessoal, já falei com eles no meu canal. Clive Lloyd, Ronagel, é só depois vocês procurarem lá se quiserem saber quem é, tá? então, assim, hoje eu sou, né, assim, um viciado em absorver literatura das novas visões, né? Então, Inclusive, foi aí desculpa de novo, cara, no meu falar. livro também eu falei disso, né? Se você leu lá, você fala, ó, tem dois jeitos de fazer. Um é você trazer alguém e outro é você na raça ali, que é pelo jeito que o caminho que você escolheu. Foi na raça. Foi na raça, assim, começando a ler, assim, hoje, assim, eu tenho é, uma literatura extensa, uma biblioteca extensa, né, assim, do Decker, quase todos. Eu tô numa, eu vou, né, contar um pouco da minha trajetória, mas meu momento atual, eu tô numa trajetória de me preparar para tentar fazer um mestrado lá em Lund. Então, eu estou começando a estudar muito, influenciado muito pelo Vitor Nazaré, né, Uhum. ele me conversando com ele e tal, e eu já via uma vontade, eu já tinha uma vontade, né, de ir lá beber um pouquinho também, da fonte desses caras e tal. Eu falei assim, estou me preparando, então tenho potencializado mais a leitura nesse ano para tentar né, me aplicar em abril do ano que vem. Mas, Então, mas é voltando. tempo. Tu acredita que eu já fui convidado até para fazer de graça? Cara, E, seu cara que tem e o muita tempo influência. não encaixa. Inclusive, também fui convidado a fazer um mestrado de graça no ITA, cara. Meu pai falou: não é possível, meu sonho. Eu falei: é o seu, não é o meu. Mas assim, não dá Não, tempo, porque tem que passar uma quarta-feira inteira lá, cara. Eu ainda não consigo, mas em algum momento eu vou fazer essas loucuras aí também. eu estou me preparando financeiramente, me preparando tudo para ir lá e para longe, aí, se tudo der certo, né? Senão hoje Não um vai dos dar grandes certo. sonhos que eu tenho, né? Vamos ver. E aí, cara, eu comecei em 2021, né? Assim, lendo muito, pesquisando, e aí eu fui me encontrando com várias das literaturas, mas eu posso dizer assim, o que é, e aí, lendo os livros que você traduziu, né? Sem dúvida, e aí eu
onde que eu via que fazia muito sentido aproximar, e até porque conectava com a minha vivência no Lean, né? Muitos anos como engenheiro de Lean, foi usar o Laurentins, né? Então, por exemplo, na Solenis, dos últimos 2 anos, a gente deve ter feito para mais de 90 Laurentins, Caramba, envolvendo áreas distintas. Eu, inclusive, eu fui lendo muito, assim, tentando aí muita coisa do Brenton Santa, né, para entender assim como e eu vendo uma das conversas que você fez com ele, Hugo, e uma coisa que me marcou muito, você falou assim, vocês falaram muito do papel do facilitador, né? E sim. eu falo assim, cara, a gente tem que ser, que ele é chave, e eu tô totalmente de acordo. Você tem que se tornar um facilitador melhor, né? Você tem que tentar saber como se cria um ambiente para as pessoas discutirem. E aí eu fui criando, fiz o curso com vocês, né, com segurança diferente, mas ainda assim eu via que eu precisava aprofundar mais, então continuei lendo mais, não toda a literatura das nossas visões e customizei uma abordagem para fazer o Laurentine num formato em que as empresas né, entendessem que não era não podia ser algo tão, eu vou dizer assim, Lu, muito solto, né? Assim, que você fala assim, é Isso. solto demais, e as pessoas criticam porque falta algum método, vou dizer assim, né? Eu acho E que o nem também pessoal não tão entendeu, Vinícius, que tem que ter uma saída, né, do... Eu acho que quem isso. entendeu isso bem, que o Gilval me ligava, cara, assim, eu nem conhecia o Gilval, ele me ligava perguntando as coisas de domingo e tal. E eu falava, cara, falta você entender que tem que ter uma saída para você apresentar. O Learning Team é um meio, mas ele vai ter que ter uma saída para você apresentar para quem vai resolver, para quem tem influência para resolver o problema ali. Porque senão, não é. A gente está falando de questão mais aberta, mais lúdica, sem tanta pressão, durante. Mas tá bom, chegamos. Qual é o produto do Learning Team, né? E acho que isso não ficou claro. Eu traduzi o livro do Brent Sutton aí, como você mencionou. Aham. Eu senti falta disso, tanto é que não é a forma que eu faço. Eu traduzi o livro, mas hoje eu faço de um jeito mais prático, né? E eu vi o Juval fazendo também, e assim, ele introduziu aí a questão do mapa mental, que eu achei que ficou excelente, assim, e tal. E acho que está tudo a ver com o que você está falando, assim, por isso que o pessoal fala, cara, como que você não ficou rico ainda? Eu falo, cara, porque eu não vou colocar tudo num pacote e vender igual para todo mundo. Eu não acredito nisso. Eu acho que cada É. situação tem que ser solucionada com a sua particularidade ali. Então, a Solenes achou um jeito, Gilval achou outro, eu achei outro, e é isso, cara. E eu fui assim, eu só virei essa chave, Hugo, porque quando eu cheguei na Solenes, a primeira coisa que eu fiz foi, a gente tem lá um rito que chama Safety Days, né? E aí eu comecei a fazer os Safety Days, que são dias de segurança, né? São workshops de segurança, e aí o primeiro eu cheguei já falando de ROP, né? Falando um pouco sobre aquilo que eu acreditava, e as pessoas aceitaram bem. E aí um dos nossos presidentes viu, né, parte e falou assim, que legal, Vinícius, mas não sai nada disso aí, não? No final das contas, não tá saindo nada disso aí, não? Isso foi em 2024, início de 2024. Eu falei assim, cara, não é que esse cara tem razão? Isso não, e não eram Laurentins ainda, né? Era uma discussão onde que no final a gente endereçava discussões sobre a realidade do campo, mas não materializou isso em nada. Eu falei assim, não, ano que vem é o Laurentins com saídas. E aí, Hugo, nós fizemos 53 Laurentins em 2025. Nós saímos com um plano de ação de mais de 700 oportunidades, e coisa cabeluda também, né? Coisa importante, né? É, Mais de 700 oportunidades para trabalhar, minha empresa trabalhou bem, conseguimos alavancar muitas questões de segurança. Esse ano eu já mudei a abordagem, né? Como o Safety Day é um rito da Solenes, eu já estou atuando aqui na região Latam, com o Priasta Investigation, então eu criei um workshop voltado para poder usar do Priasta Investigation como metodologia para subsidiar as análises de risco, né? As pessoas entenderem como elas podem usar, de como o Pre-Arson Investigation trata, como o Conklin criou
forma de entender ali o que pode, com a presença dos elementos, né? E aí eu trago um pouco dos sinais fracos, né, para dentro do contexto, e aí tem feito muito sentido, assim, né? Tenho usado dinâmicas de interação, contando muita história, como o livro é muito cheio de história, né? O Conklin conta usa o Titanic, usa várias historinhas, então eu criei esses storytellings também. Tive a oportunidade agora, deve ter meses retrasado, de participar da oficina de fatores humanos lá do Tomás Doro, onde Sim. que ele também tem algumas dinâmicas interessantíssimas. Eu já agreguei dentro do workshop do Pre-Ast Investigation coisas que eu via que faz muito sentido que ao ele trazer o tema de fatores humanos à discussão. Então, Hugo, eu estou a todo tempo agora na empresa tentando trazer aquilo que eu vejo que nas nossas visões é muito tranquilo, eu vou usar esse termo aqui, mas é prático de racionalizar, de materializar para as pessoas, para a gente não usar só a filosofia, né? Porque como Uhum. filosofia ela é algo muito intangível muitas das vezes, mas como a gente materializa para poder suprir essa sede que as empresas têm de ter algo que elas podem pegar e um papel e tal, assim, ok, então a gente tem que fazer isso, a gente está aqui para poder oferecer também algo materializado. Mas eu vejo que as nossas visões, se você entende, filosoficamente falando, a gente consegue materializar isso muito através de várias coisas que tem. Então, é o que eu estou tentando fazer, Hugo, assim, de tentar sair um pouco das discussões que existem, que muitas vezes, mas isso aí não é prático. Sim. Mas isso aí não é aplicável. Não, É. não, então eu vou fazer a ser aplicável e prático para vocês. O meu papel é esse. Então, hoje é nisso que eu tenho, é estudado para materializar. Não transformar em procedimento, não, é materializar entendimento. Cara, que foi tudo que eu tentei fazer no meu livro, assim. Acho que o pessoal ainda critica bastante, e eu adoro quem me critica, porque pelo menos leu. Mas acho que as pessoas tinham uma ideia de que eu ia dar uma receita de bolo, e na verdade eu falei, não, ó, você tem que olhar isso e ver o que funciona para você, e aplicar essa ferramenta e aquilo outro. E, e eu acho que é o que você está fazendo aí que tem dado certo, e o que outras muitas empresas tem feito. Eu converso com muita gente, acho que tenho, de tudo que eu faço, acho que o que eu faço melhor é conversar. Então, e as pessoas É isso têm aí. encontrado os seus caminhos aí, felizmente, e têm trazido oportunidades, e eu acabo aprendendo também com situações que as pessoas têm materializado, algumas coisas que fazem melhor do que o que eu conheço, e aí graças a Deus, tenho a humildade de aprender e tentar implementar também. Então, acho que isso é uma grande virtude sua, somado aí com tudo que você já descreveu aí da experiência da operação, essa sede de aprendizado, essa sua humildade de estar nos lugares, assim. Eu vejo que muitas pessoas que eu conheço, inclusive, as pessoas falam para mim, cara, eu não vou no workshop de fulano ou de fulana, porque, porra, eu vou estar, sabe? Tem gente, eu falo, cara, Entendi. às vezes esse cara viveu algo que você não viveu, cara, e vai dividir lá, ou às vezes ele viu alguma coisa que você, por tão grande que você é, você não enxerga mais. E vai somar. Então, assim, acho que ter essa humildade, né, Cara, o Todd mesmo me convidou, falou, cara, você quer participar que ele criou lá o Conklin Summit, né, lá no Legal. tem o Hop Summit, ele criou o Conklin Summit. Hugo, você quer vir, cara? Só que eu não tenho espaço para você falar. Mas se você quiser, eu faço. Porra, seria muito. Eu falei, pelo amor de Deus, se fosse para servir café, eu ia, cara. Eu acho que eu. Oi, vai ser doido. Cara, eu vou falar que. Não, pô, se não é para falar, não vou. Eu tenho que dizer. Cara, eu sei que eu tenho que dizer, senão ele ia me chamar, cara. Agora, nessa oportunidade, não dá, entendeu? E eu vejo muito isso. Eu não vou no evento tal, igual lá. Eu não vou lá nesse evento porque fulano não sabe de nada. Fulano nunca fez nada. Eu falo, cara, vai pelos ouvintes, cara. Não, Igual eu todo fui lugar é lá fonte de aprendizado. todo lugar, cara. Eu fui lá na MSA, pô, se eu não tivesse feito nada, só pelos abraços que eu ganhei lá, gente boa que eu vi, gente que fala, pô, gosto do seu trabalho, eu gostei disso ou daquilo, eu não gostei também de tal coisa. Então, eu acho que isso é a sua principal característica, Vinícius, assim, de ter essa humildade, acho que isso diz muito sobre você, assim,
E você ocupar a posição relevante que você ocupa não é à toa, porque tem gente com muito menos aí que já anda só com o nariz para a lua, cara. Então, o Faz pouco tempo. sentido, Lucas. Onde você tem um monte de gente aí falando de coisas legais, cara, como é que você não vai se oportunizar para escutar e aprender, cara? Então, assim, onde eu vejo a oportunidade, igual eu estava extremamente aficionado de tentar usar o Fran em contexto de investigação de acidentes. Fiz um curso com o Rogério Telmo, que estava lá, né, o curso que o Josué deu, né? Tinha uma galera legal no curso, etc. Depois eu fui, no dia que falei assim, cara, eu vou de novo. Aí o Tomás fez com o Josué de novo, assim, eu vou lá de novo. Ganhei até um livrinho do Fran, do próprio Josué e tal. Falei assim, cara, como é que eu não vou me oportunizar de aprender com essas pessoas? E eu estou falando e não só eles, né, que são conhecidos naquilo que fazem, mas onde eu enxergo oportunidade aí de poder aprender, para poder agregar naquilo que eu faço, né, cara, eu acho que é o que faz total sentido, não é dúvida que eu escuto você e o seu podcast, todos, saiu, eu escuto todos, né, estou na academia, estou escutando, né, já tiro o horário da academia para escutar os podcasts, né? Hoje, por exemplo, um podcast um cara que eu gosto pra caramba, tive a oportunidade de ter momentos com ele, que é o Sam Goodman, assim, sou Pô, aficionado meu do rock irmãozão, eu já entrevistei ele também, ó, irmãozão meu, cara. Cara, eu tive a oportunidade de chamar ele, eu tive recebi um convite da Karen Volpato ano passado para desenvolver um treinamento para ensinar Laurentins para profissionais de segurança, né? E ela ia fazer um workshop, e o segundo dia eu fiz para ensinar como conduzir o Laurentins. E aí eu chamei o Sam Goodman para poder falar um pouco para esses caras, e ele falar sobre o Laurentins, cara, foi fantástico. Então, assim, como é que você não se oportuniza para aprender com essa galera, cara? Pô, eu acho que a gente tem que ser aberto à aprendizagem o tempo todo. Eu também tô nessa daí, cara. O menino lá da Google mesmo, ele falou pra mim, cara, mas minha vibe é outra, eu gosto de falar de diversidade, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, eu só quero conversar, vamos ver o assunto, depois a gente dá uma olhada. Eu também sou líder global lá de negros e indígenas e pessoas de cor lá, que em português não faz muito sentido, mas essa tradução BIPOC, né? é o BIPOC. BIPOC, né? Uhum. E, cara, vamos lá ver o que dá. E, pô, recebi um monte de elogio Não, foi da bacana conversa demais, com ó. Foi ele. bacana demais a conversa sua. Perder você não perde, cara, nunca. Nunca, nunca, só agrega, cara, só Sempre agrega. Assim falo como, pro como aqui pessoal, hoje. no longo prazo eu nunca perco. Eu sempre falo isso para minha esposa aqui, ó, cara, chegou agora, você ainda vai gravar, você vai dar aula na PUC. Eu falo, no longo prazo eu não perco. Pode ficar tranquilo que no longo prazo esse esforço aí retorna de algum modo e vai No dar. mínimo, você conheceu alguém diferente, o que te É o, fez é o conhecer uma máximo, perspectiva né? diferente. Esse É, mínimo é ó, o máximo. isso Vinicião, aí, cara, cara. muito obrigado. Já deu uma hora de conversa aqui, ó. O tempo, falei que o tempo voa. Espero que tenha atendido aí suas expectativas. No, Agradeço muito o seu tempo. que Pô, ter isso, cara. você como ouvinte aí, como leitor, é um privilégio para mim, assim, um nível significa que a minha audiência está super qualificada. Conta comigo que você precisar, cara, e um grande abraço. A gente se tromba por aí. Cara, foi um prazer ter essa conversa e uma honra também, sabendo que aqui passou muito das pessoas que eu admiro, né, nessa área, e você é um deles, cara. Eu fico muito feliz de estar aqui. No mesmo tempo, é recíproco. Conta comigo aí no que precisar, e você pode ter certeza de vou estar prestigiando vocês aí, naquilo que você estiver fazendo aí. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado.